Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Bom dia, Bom boa dia. tarde. Não sei onde você está nos assistindo. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e comunicóloga há 23 anos e também cofundadora do Café Delas. Nós temos aqui hoje o Café Delas Assuntos. E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar essas pessoas espetaculares que estão aqui conosco. Primeiramente, nós vamos apresentar o Marcelo Correia Lima, que é o meu marido, todo mundo que já conhece. Marcelo, ele é tradutor juramentado do idioma espanhol, professor de literatura e redação, escritor, maridão e pai. Graduado e pós-graduado pela Faculdade de Letras da UFMG, onde aprendeu um pouco de cada coisa para mergulhar e navegar nos livros e nas artes. E saiu de lá para navegar em outros saberes. Cantor de banheiro, participante de 2 corais, eu não tinha lido ainda, gente, participante de 2 corais, onde cantou por 15 anos em cada, gravando 8 CDs. Tradutor concursado que há 27 anos cuida de levar e trazer para os idiomas português e espanhol informações técnicas, jurídicas e científicas de outros países de fala hispânica. Escritor de primeira viagem, compartilhando a experiência de ser pai, sendo filho adotivo e as aventuras que viveu e vive com seu filho e seus ursinhos de pelúcia no universo ursinhos. Show! Agora eu vou apresentar a vocês. Agora eu vou apresentar a vocês meu mais novo amigo, Marcelo Ranier. Marcelo Coelho Ranier, lê-se Ranier. Músico com 4 álbuns autorais gravados, um com a banda Medida Provisória em 1997 e 3 com a banda Ranier em 2002, 2007 e 2013. Formado em administração com especialização em marketing, atua na agência de publicidade Plan Media, da qual é sócio desde 2006. Foi oficial na área de intendência na Força Aérea Brasileira e desde 1990 é locutor de rádio, tendo atuado na condição de diretor por 8 anos em um sistema de comunicação que engloba rádio AM, FM, jornal impresso e portal de notícias. Está há 20 anos na Rádio Sucesso FM, de Barbacena, Minas Gerais, no departamento comercial e com programa diário às 18 horas. Que é isso, hein? Agora, a nossa entrevistada maravilhosa, Simone Lopes Bravo. Simone nasceu em 20 de janeiro de 1975 em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, luso-brasileira e privilegiada por ter origem e referências vincadas em 2 pátrias. Formou-se em fonoaudiologia pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação e pós-graduou-se em psicologia forense pela Universidade Europeia em Lisboa. Em 2002, foi convidada pelo Centro de Formação, Assistência e Desenvolvimento, CFAD, na cidade da Guarda, em Portugal, para trabalhar em 2 projetos, na verdade, cofinanciados pela União Europeia, voltados à reabilitação de bebês e crianças com patologias consideradas permanentes, pelo Estado português. Gente, nesse dia maravilhoso, estamos aqui com Simone, que está em Lisboa, Portugal, e faremos aqui um Café Delas Assuntos, com uma sabatina leve, um bate-papo sobre o seu livro, lançado agora em 2024, O Maníaco do Parque, A Loucura Lúcida. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Áudria, da editora Bretas Del Rey, de Belo Horizonte, que me indicou em conhecer Simone melhor pelas vias da internet, para que pudéssemos fazer esse Café Delas hoje aqui, com a entrevista a Simone. E aí eu, rapidamente, convidei esses 2 rapazes, 2 Marcelos, Marcelo, que eu já conheço há mais tempo, meu maridão, e o Ranier, para que a gente pudesse trazer informações com leveza sobre esse material lindo e de tanta pesquisa que a Simone trouxe para nós, que gostamos de ler, nós leitores, né? Esse livro. Pois bem, agora, antes de mais nada, eu gostaria de ouvir rapidamente um pouco da história da Simone. Simone, minha querida, seja bem-vinda ao Café Delas. Obrigada.
Eu é que agradeço o convite. Agradeço a editora Del Rey também, que sempre foi muito solícita comigo e generosa. E é por isso que eu estou no café delas com vocês. Obrigada. Simone, nós vimos aqui que você é do Sudeste do Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Como que foi? Você nasceu no Rio, já foi para a Europa? Como foi isso? Na verdade, a minha família é portuguesa, do meu pai, não é? Da parte do meu pai. Eu não sou do Rio de Janeiro, capital, sou de Barra Mansa, interior do Rio. Aquela cidadezinha perto de Volta Redonda. Pronto, nasci numa cidade considerada no Brasil pequena, não é? Aqui seria uma cidade grande, mas no Brasil é considerada uma cidade pequena porque tem por volta de 150 mil habitantes. Habitantes, exatamente. Uhum. Então, eu nasci em Barra Mansa, fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de fono, no Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, segui o meu trajeto acadêmico e quando fiz a minha pós em fono hospitalar, e depois da minha pós, fui logo convidada para trabalhar nesse projeto da União Europeia. Foi um projeto... Eu uni 2 em 1. Eu já queria conhecer a terra dos meus... não é, do meu pai, dos meus avós, e ia trabalhar ao mesmo tempo. Era só um projeto por 2 anos. Mas... fui ficando, e pronto. E fiz a minha vida aqui. Hoje em dia tenho uma filha que nasceu aqui. E a minha história é basicamente essa. Excelente. E uma gata também, né? Eu peço desculpa por esse interveniente. Não, inconveniente nenhum. Adoro gato. Ela é minha companheira. E eu pensei que ela não fosse causar nenhum distúrbio, mas pronto, acontece. Não, à vontade. O café delas é isso mesmo. Tá querendo participar também. Na verdade, ela está fazendo uma reclamação à Lorena por não tê-la apresentado, entendeu? Exatamente. Eu acho que sim. Eu Isso acho mesmo. que sim. Porque ela se sente do agregado familiar e é tratada como tal. Isso mesmo. Qual é o nome dela? Mia. Mia, seja bem-vinda, Mia. Ela foi adotada. Ela foi adotada. Passamos por ela na rua e achamos que ela precisava de uma família. Ela era bebezinha e está conosco já há 4 anos. Ah, muito bem. Isso aí. Interessante. Bom, então vamos lá. E você, quando você teve um relacionamento, engravidou, você já estava, então, em Portugal? Sim, eu casei, tive a Amanda, já estava em Portugal. A Amanda nasceu aqui, é a minha filha de 14 anos. Ah, você se casou em Portugal, então? Casei-me em Portugal, eu casei na Ilha da Madeira. Olha, que chique. Terra do Cristiano Ronaldo. Exatamente, Não foi nada chique, foi uma situação muito intimista, um casamento muito intimista. Fomos poucos, mas fomos bons. Isso, exatamente. É isso. Mas para nós é chique. Para nós é muito chique. Você foi intimista. Para nós é muito chique. É assim, se eu fizer uma retrospectiva, não é? Aquela menininha que nasceu em Barra Mansa, casar na Madeira e vir para Lisboa, pronto, até posso achar um pouco chique, sim. Tem que considerar a evolução da vida, né? Exatamente. Mas também gosto muito do Brasil, é importante dizer isso. Passei 11 meses aí na escrita desse livro, nesse projeto, e ouvi algumas pessoas a me dizerem: olha, 22 anos aí, vai viver 11 meses para o Brasil, vai ter dificuldades em readaptação, vai encontrar um Brasil assim assado. E a verdade é que não. A verdade é que eu encontro belezas e coisas a melhorar, tanto em Portugal como no Brasil. Consigo ver belezas no Brasil, consigo ver belezas aqui,
consigo ver coisas menos boas aqui e menos boas no Brasil. Exatamente. Todo lugar tem suas qualidades e seus defeitos, né? Sim. Achar que algum lugar é um paraíso é um pouco de utopia, né? Mas é utopia quase que a 100%. Não existe paraíso em nenhum lugar. É interessante porque até lendo o seu livro, uma das palavras que permeia o seu livro é a palavra equilíbrio, né? Então, eu acho que é justamente isso. Onde quer que nós estejamos, que nós encontremos o equilíbrio para poder viver de maneira plena, onde quer que esteja, né? Seja no Brasil, seja em Portugal, seja em outro país. Acho que cabe muito a nós mesmos também, né? Encontrar esse equilíbrio. Eu sinceramente penso que nós temos, primeiro, que estar bem interiormente, para o lugar que nós estejamos, seja ele onde for, também está tudo bem. Quando nós encontramos esse equilíbrio e temos essa serenidade e essa consciência, essa noção, aí nós conseguimos estar bem. Eu não lembro quem escreveu, se foi Sartre, se foi Nietzsche, que fala que paraíso e inferno eles são internos, né? Então, independente de onde você estiver, se não está bem consigo, não tem como estar num paraíso ou estar mergulhado no inferno, independente da balacete ou estar num casebre. Né? E eu escuto muito essa pergunta. Olha, Simone, metade da vida aqui, metade da vida em Portugal. É mais ou menos assim, não é? Metade lá e metade aqui. Você gosta mais de Portugal ou você gosta mais do Brasil? Essa pergunta, para mim, eu digo, olha, eu gosto dos dois lugares. Eu consigo encontrar-me no Brasil, consigo encontrar-me em Portugal, não é? E eu acho que é isso. Eu consigo estar bem nos dois lugares. Isso, exatamente. Eu acho que, de uma certa forma, até já antecipando alguns quadros aí dentro do Café Delas de hoje, a gente vai culminar lá na sua nota pessoal, né? Sobre o nosso diálogo interior. Quanto é importante nós nos fazermos as perguntas que, às vezes, nós não fazendo, nós não encontramos as nossas respostas para nós mesmos, né? É isso. E é engraçado o Marcelo falar sobre a nota pessoal. Eu não sei se nós devemos falar disso agora, mas já que o Marcelo falou dessa nota pessoal, eu, depois de ter escrito todo o livro e ter feito tudo, o livro já está pronto, eu liguei às pressas para o Conrado, que eu falava mais com o Conrado, que faz parte da editora Del Rey, e que até hoje sou muito grata a ele, porque ele aturou-me, porque ele fazia todas as considerações. Eu sei que eu dei muito trabalho à editora Del Rey, porque eu falo meio, não é? Meio português daqui, meio português do Brasil, mas escrevo português de Portugal, já é muito corrente para mim. Então, sei que dei muito trabalho a eles. E lá, quando o livro era para estar pronto, quando acho que a editora falou, pronto, acabou-se. E eu fui, olha, por favor, posso colocar uma nota pessoal? E eles, pronto, pode. E essa nota pessoal eu achei muito pertinente colocar, porque fala não só da Simone, que escreveu o livro, não só de ciência, mas fala daquilo que eu acredito. Sim. Perfeito. Bom, nós vamos fazer agora um intervalo e nós voltamos no segundo bloco, ok? Ok. Já voltamos. Até já. Voltamos! Espera que eu errei. Gente, que fantástica essa entrevista aqui com Simone. Agora, já conhecendo um pouco da Simone, né? Nós vamos começar a entrevistá-la sobre a obra que ela lançou agora em 2024 pela editora Bretas, editora Del Rey, Simone Lopes Bravo. Então vamos lá. Simone, o seu livro ele é dividido em 3 partes e o Marcelo Ranier vai começar agora
já te colocar as informações, né? O que ele leu, o que ele encontrou de interessante, para que a gente possa escutar um pouco de você. Agora, uma pergunta: o livro já está disponível aqui no Brasil? Já. No Brasil, sim. Está disponível para todo o Brasil, sim. Onde as pessoas podem encontrá-lo? As pessoas podem encontrá-lo. Eu acho que a forma mais fácil de adquirir o livro é através da Editora Del Rey, do site da Editora Del Rey, e na Amazon. É a forma mais, sim, mais eficiente de se encontrar o livro. Ok, então nós vamos deixar dentro dos comentários, no Instagram, no Spotify e também no YouTube, o link já com o endereço para as pessoas adquirirem o livro, tá bom? Então vamos lá. Marcelo Ranier, grande colega da comunicação, nós já falamos, né, todo o perfil dele aqui. Fique à vontade, Marcelo. Obrigado, Lorena. Bom, Simone, primeiro a gente tem muito o que agradecer por você disponibilizar os seus conhecimentos, a sua experiência, o seu tempo, para que nós pudéssemos estar aqui agora no Café Delas. Mais uma vez aí, nosso agradecimento. E 1998, em meio a uma Copa do Mundo, o povo brasileiro sempre foi muito ligado ao futebol, talvez hoje em dia nem tanto quanto naquela época. E as notícias, né, os noticiários dividiam a atenção entre a Copa do Mundo e aquele que foi batizado por uma jornalista de São Paulo, né, por O Maníaco do Parque. Se eu não me engano, o nome do jornal Notícias Populares. Então, aí já passando o tempo, a gente culmina com 2002, quando você forma-se, né, em medicina, e pelo que, dentre outras especificidades, a sua especialização é em fonoaudiologia, né? Você se muda para Portugal para trabalhar com crianças, que é realmente uma missão, né, nobre. E nas suas pesquisas, quando nós já percorremos aí praticamente 2 décadas, vem uma pandemia e você começa com as suas perguntas interiores a tentar entender um pouco mais sobre a condutopatia. E encaminha cartas para várias pessoas acometidas, né, pela condutopatia, que eu acho que você pode até, por gentileza, nos explicar melhor o que está englobado nessa condutopatia. E recebe 3 respostas, de um português e de 2 brasileiros. Um brasileiro talvez um pouco menos interessado e outro talvez para surpresa não só sua, né, mas de todos nós leitores, foi o Francisco, o maníaco do parque. Verdade. Como foi para você essa surpresa de ter sido respondida justamente por alguém que foi tão marcante na história recente do Brasil? E, voltando um pouco à pergunta, eu me referi corretamente à condutopatia que a gente pode se referir? Em relação à terminologia, não é, que nós usamos, antigamente, no século XIX, só para explicar um pouquinho, no século XIX, quando isso não tinha um nome, quando era tudo muito novo ainda, não é? Para dar o nome a essa doença de pessoas que praticavam crimes hediondos em série, era chamada de loucura moral pelos psiquiatras, não é? E depois foi dado o nome de loucura lúcida, que é um nome mais poético, mas que não deixa de ser um nome também interessante. Depois foi, com o evoluir, com o estudar, foi para psicopatia. A psicopatia foi o nome que deixou, ainda existe muito, é muito utilizado, mas o nosso Guido Palomba, o maior psiquiatra forense, e um dos melhores, na minha opinião, e é nosso, não é? É brasileiro. O Guido Palomba gosta de usar essa terminologia, que é condutopatia, que ele fala que é condutopatia porque é um desvio da conduta do ser humano, não é? Então, ele usa o nome condutopatia. E eu também, particularmente, gosto muito desse nome. Apesar de psicopatia ser o mais utilizado pela população em geral. Perfeito. Mas é isso.
E em relação à sua surpresa, né, de ter encaminhado as cartas e ter recebido a resposta dele. Foi uma surpresa por 2 motivos. Por ser dele, por eu achar que era a última pessoa que me responderia, por, entre aspas, ser a pessoa mais conhecida, não é? Sim. E de gravidade maior dentro da patologia em si. E por ele, na primeira carta, já foram 2 surpresas. Ser ele e o conteúdo da carta, onde ele diz completamente, de uma forma muito clara, eu quero receber a sua visita, eu quero ouvir do que se trata o seu projeto. Foi muito solícito. E foi um misto, foi surpresa e alegria também, porque eu falei, porque antes o que eu ouvia, o que eu nunca falo também, não é? Mas fez parte de um pouquinho das minhas dúvidas, que eram, olha, Simone, é um projeto, as poucas pessoas com quem eu falei sobre esse projeto é um projeto nunca ninguém fez, não é à toa, deve ser difícil. Eu ouvi assim de pessoas aqui falarem para mim, Simone, tem noção? Portugal tem 10 milhões de habitantes. Brasil tem 240 milhões de habitantes aproximadamente. Como ninguém tentou fazer isso? Tu vai ser a primeira a fazer isso? Será que nunca... isso não pode correr bem, não é? As pessoas veem logo todas as dificuldades. Meio que desencorajando, né? Meio não, completamente, né? É difícil, você não tem laços consanguíneos, não vai conseguir visitar, pronto, tudo era difícil. Então eu coloquei na minha mente que se as coisas fossem para acontecer, iam acontecendo, e o projeto não foi maduro desde o início, o projeto foi se construindo ao longo do tempo, né? Mas foi uma surpresa. Eu fiquei, entre aspas, feliz com a resposta dele. Eu vi esse projeto, aí foi onde eu pensei, esse projeto tem pernas para andar. E pronto. Quando você fala em projeto, no início, você já poderia suspeitar que se transformaria em um livro? Sim, desde o início eu queria um livro. Mas eu Perfeito. queria um livro diferenciado. Não queria um livro sensacionalista, em que falasse do que ele fez, por vários motivos. O meu enfoque não era esse, e até mesmo pelo respeito para com a família das vítimas. Perfeito. O que você entende que foi a motivação para que ele quisesse progredir no projeto, que ele aceitasse? Convivendo com ele, né, você pode ter tido uma percepção inicial e depois ter mudado ou consolidado a sua percepção. A minha percepção foi mudando ao longo... Eu tive que estudar, eu tive que ter assessoria de um psiquiatra, e sou muito grata a ele, que é o doutor Dmitry Guirado. É um excelente psiquiatra da cidade onde os meus pais moram, que é Taubaté. Eu cheguei lá, muito ingenuamente, a apresentar o meu projeto, a dizer que já me comunicava com ele através de cartas e qual era o meu projeto. É óbvio que ele não me conhecia de lado nenhum, teve, obviamente, as suas dúvidas, e que eu acho que era normal, fosse normal isso, mas ele que me preparou o tempo todo, eu tive assessoria dele o tempo todo, e o tempo todo ele foi... Eu acho que a primeira vez que eu fui nele, obviamente, que ele deve ter pensado assim, essa não está preparada para o que vai encontrar. Vamos daqui da literatura a essa, não é? A essa curiosa,
e vamos colocá-la no enfoque do que realmente é uma condutopatia. Porque há uma diferença muito grande entre ter crianças com patologias psiquiátricas associadas, não é? As patologias permanentes e a condutopatia, são coisas completamente diferentes. Então, eu tive que estudar muito. E a sua pergunta, Marcelo, agora, eu acho que eu fui preparada para isso. Eu acho que o Francisco também me recebeu com uma certa alegria. Fazia 10 anos que ele não recebia visita de ninguém. É como se ele estivesse esquecido. Inclusive, ele associou ao recebimento da minha carta, não é, que veio de Portugal. Ele disse-me e disse que foi como se fosse uma resposta de Deus para ele. Seu livro menciona justamente essa passagem, né? E assim, eu penso que seja inevitável a pergunta que eu vou te fazer, porque a gente está falando de uma pessoa que cometeu crimes contra mulheres. E você passou por um processo para que você pudesse ir pessoalmente até ele, ainda que com todo o aparato de segurança, você teve uma separação física por vidro para que você pudesse realizar, através de microfones, né, toda a conversa com ele. Você teve medo? Você teve receio em algum momento? Não, curiosamente não. É claro que era tudo uma novidade para mim, não é? Eu tive que... Eu tentei entrar pelas vias normais, de uma visita normal, eu tive que contratar também antecipadamente o serviço de uma advogada, porque eu, sozinha, não conseguia ter acesso ao Francisco. Foi-me feita a entrevista pela assistente social, eu passei por todos os trâmites que qualquer visita tem que passar. E passei ainda por mais, né? Como não tinha laços consanguíneos, passei por mais. Tive que chamar uma advogada para trabalhar em conjunto comigo, que hoje é minha advogada e é advogada dele também. Então, ela conseguiu, finalmente, depois de todo o processo, nós seguimos todo o protocolo que tem que ser seguido, não é? E aí eu consegui visitar, finalmente, foi com uma autorização judicial. Foi uma juíza que me deu a autorização. Essa autorização foi dada em abril de 2023. E a primeira visita que eu fiz foi em maio de 2023. Não tive medo. Não tive medo. Como nós trocávamos cartas e trocávamos em muitas cartas, não é? Eu não tive medo porque já vi ali, eu acho que ele sabia um pouquinho quem era a Simone e eu já sabia um pouquinho quem era o Francisco. Nesse processo dele de confusões mentais, quando você esteve frente a frente com ele, o conteúdo das cartas condizia com o que ele pessoalmente expressava, verbalizava, ou você conseguiu perceber algumas coisas diferentes que divergiam do conteúdo das cartas? Porque uma pessoa com as características dele tem aquele lado sedutor, aquele lado manipulador, aquele lado da persuasão. Você conseguiu perceber algo divergente das cartas ou não? Era tudo condizente? Era tudo condizente. Pera, agora nós vamos fazer um intervalinho, porque agora a pergunta é boa. Nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta no próximo bloco, tá bom? Tá combinado. Até já. Terceiro bloco. Gente, eu dei um corte aqui no Marcelo e na Simone. Pode não, gente. Então vamos lá. Marcelo Ranier, meu grande amigo, você Sim. pode, então, por favor, falar para a gente a sua pergunta novamente? Sim, vou fazer de uma forma mais sucinta, né? Que
Nesse período em que você teve a oportunidade de se corresponder com ele, você recebeu dezenas de cartas e pôde, evidentemente, fazer uma análise do conteúdo dessas cartas. Estando com ele pessoalmente, ainda que no parlatório, é um contato pessoal dividido por um vidro, por microfones, onde vocês se comunicavam. Você conseguiu perceber que fazia sentido tudo que ele continha nas cartas que ele escrevia? Ou você percebeu algumas confusões, algumas divergências, algumas coisas paradoxais entre o que ele escrevia e o que ele falava com você pessoalmente, Simone? Pessoalmente, o contato é diferente. Por cartas, nós lemos e evidentemente que chegamos à conclusão que há ali uma confusão, não é? Ele fala muito de espiritualidade porque ele disse uma pessoa convertida. Mas, pessoalmente, primeiro que o impacto é outro. Vamos falar um pouco de mim, não é? O impacto é outro. E depois, a forma dele se comunicar é muito diferente das cartas. Há uma outra forma de comunicação que ele utiliza. É como se ele ganhasse poder, ou seja, eu consegui e foi graças a mim que tu estás aqui. É como se ele fosse o protagonista do nosso diálogo. Ele quer falar o tempo todo, ele quer ser o assunto, ele quer quer colocar a pauta, e a pauta dele sempre é a Bíblia. Ele tem uma necessidade muito grande de dizer que é uma pessoa renovada. Em psiquiatria, nós sabemos que isso é uma conversão mágico-mística, faz parte da condutopatia, na maioria dos casos. Não que seja necessário, não que seja recorrente em todos os condutopatas, em todos os psicopatas, mas ele se diz convertido. E na psiquiatria nós chamamos de conversão mágico-mística. A gente lendo, a gente pôde observar que os sociopatas, eles não têm, o coração não dispara, não muda às vezes o jeito de olhar, mantém a calma, mantém a serenidade, mesmo naquele momento crítico de agressão que possa acontecer a qualquer momento, eminente, né, por parte do psicopata. Você, na condição de fonoaudióloga, percebi em algum momento alguma mudança na tonalidade da voz dele? Nunca percebi, só percebi algumas alterações, não na voz, mas na face, na expressão facial. Uhum. Não é? Porque nós, principalmente quem lida com criança, eu acho que eu sempre tive isso comigo. Eu fui sempre treinada a observar, né? Fosse o que fosse. Eu fui sempre treinada a observar os sinais da criança, observar os sinais da família. Então, com ele foi a mesma coisa. Ele não tinha oscilações na voz, porque nós sabemos que a nossa voz é a janela da alma. Uhum. Né? Nós dizemos que a nossa voz é a janela da alma. Se nós estamos nervosos, vai se refletir na voz. Nós estamos calmos, se reflete na voz. Ter essa como é que se diz? Esse poder, não é? De não se refletir na nossa voz e até na nossa própria linguagem gestual, não é? Como podem perceber, eu também falo com as mãos. Sim. Sim. Uhum. Então, e às vezes nós sorrimos só com os olhos, não é? Não precisamos de dar um sorriso aberto. Então, nele, eu percebi mas só no final, porque até então nós tínhamos conversas amistosas. Quando eu percebi que não conseguiria a transferência dele para
para Taubaté, não é? Que seria muito mais fácil para mim, porque a minha viagem até ele era muito longa, era de quase 6 horas de carro para ir e para voltar. E eram viagens estressantes, em que era muito tempo na estrada, eu sozinha, eu sem poder entrar com um lápis, com uma caneta, com papel, eu tinha que ir com tudo aqui dentro, sair de lá e colocar tudo no papel. Você mencionou no livro que você parava num posto de gasolina para poder consolidar as informações, não é isso? É isso mesmo. É. Então, eu consegui perceber essa alteração, mas não na voz, mas na expressão facial dele, quando eu entrei na segunda parte do livro, que são as perguntas. E eu o avisei antecipadamente. Eu falei, Francisco, agora eu vou iniciar a escrita do livro. E eu vou precisar fazer perguntas. Então foram várias visitas onde eu tinha o objetivo das perguntas, que eram também feitas, e se não fosse o doutor Dmitry Guirado, eu não conseguia chegar a perguntas tão eloquentes, e tinha que ir com essas perguntas. E aí sim, eu via, não na voz, mas eu via na expressão facial dele alguma diferença. Destoava, né? Uhum. Destoava. E o discurso dele, para mim, a voz era sempre a mesma, na mesma frequência. Monocórdia, né? Sempre. Um monocórdio, sem oscilações. Sim. A expressão é que mudava, e depois era a expressão que mudava, vinha acompanhada de manipulação verbal. Mas uma manipulação verbal sempre na mesma frequência. Muito para criar calmo. o laço, né? Criar o rapó quase, né? Que é o que se diz, né? Criar a sintonia. Exatamente. Mesmo porque eu já habituada às visitas e ao Francisco, essa fase das perguntas mexeram comigo. Sim, mexeram imagino. Muito. E eu não esperava. Mas mexeram comigo porque, às vezes, eu não esperava uma pergunta, uma resposta com pormenores. Eu não queria saber daqueles pormenores, mas ele dava-me os pormenores para eu ter a nítida noção de quem está no comando sou eu, e agora vai saber daquilo que eu sou capaz, vai saber um pouquinho mais daquilo que eu fiz, porque eu quero falar agora. Não sei se você já possa entrar, porque tem uma coisa que eu comentei com a Lorena ontem, assim que eu terminei a leitura do livro, é que nas cartas dele, ele fala algumas vezes sobre propósito divino, certo? O propósito divino é para ele chegar onde que ele chegou. Na questão da conversão, de agora ser um profeta, de dar fé de Abraão, né? Ele agora pratica a fé de Abraão. Recebeu a visita lá dos pastores e tal. Então, como que, se você teve, né, a notícia de que se ele tem ainda acompanhamento psiquiátrico lá dentro da instituição, e como que estão lidando com essa questão da religiosidade e da conduta que a gente sabe, você diz no livro, né, daquela... Ele tem consciência, mas não tem, é um estado meio... Você citou até a aurora, né? A pessoa tem consciência, mas a sombra vem. Não é total luz, mas também não é total sombra dessa condição psiquiátrica dele. Então, tem um monitoramento disso para evitar um possível surto? Não, ele nunca teve acompanhamento psiquiátrico. Nunca teve. Ele nunca teve acompanhamento psiquiátrico. Nem institucionalizado? Não. Mesmo porque eu acho que teve durante um período muito pequeno, que foi o inicial, quando ele foi preso e foi para Taubaté, Sim. na penitenciária de segurança máxima.
Eu acho que teve por um período ali, porque ali é casa de custódia, né? Certo. Eu acho que ele teve algum acompanhamento ali. Não tenho bem a certeza o nível do acompanhamento, mas ele teve. Saindo de lá, ele já não teve acompanhamento nenhum. Entendi. Na verdade, não há cura, não há terapia, mas era importante que ele fosse, de vez em quando, não é? Olhado, observado por um psiquiatra. Eu acharia que era importante, até para uma psicóloga forense, não precisava ser um psiquiatra, mas uma psicóloga forense. Porque o que acontece ali dentro de onde ele está agora? É um presídio. É importante nós falarmos isso para entendermos o contexto, porque as pessoas dizem, ele convive com a população carcerária, ele convive com todos, ele tem bom comportamento, mas é preciso entender que ali onde ele está preso, todos os outros reclusos, todos os outros apenados cometeram o mesmo, aliás, cometeram infração do mesmo Código Penal, que são crimes ligados à sexualidade. Ali, ele é o zelador da cela, ele é um dos presos mais antigos, ou se não o mais antigo, então é preciso entender que ele está num contexto de evidência. Ele é como se fosse, entre aspas, uma pessoa que tem algum poder ali diante dos outros reclusos. Acho que acaba sendo um pouco inevitável fazer uma referência da época dele na patinação, né? O Chico Estrela. Ele é a estrela da... Ia falar isso também. Ele é ali uma celebridade. Celebridade, isso mesmo. Entre aspas. Ele é uma celebridade dentro daquela penitenciária, sim. E como você... o que você pensa, né, daqui para diante? Você pensa em continuar essa pesquisa com ele ou com outros, né, apenados por crimes semelhantes, por artigos semelhantes? Eu acho que se vierem no futuro propostas de projetos ligados não só à condutopatia, à psicopatia, mas a transtornos mentais, porque aí é uma diferença, e você mesmo, Marcelo, fez essa pergunta para mim agora. Há um fosso, porque o condutopata, ele não é normal, mas não é louco. Ele não delira, né? Ele não tem um delírio. Não, né? Porque as pessoas que têm transtorno mental, ele delira, ele tem alucinação. Né? Essa é a maior diferença. Daí e ele título, pode né? comer. O título Loucura Lúcida. Exatamente. Porque ele não deixa de estar lúcido, ele não perde a consciência quando faz os atos, quando comete os delitos. Ali que o Dr. Guido Palomba fala com muita propriedade sobre isso. Ali um fosso. Ele cita até uma analogia, vamos dizer, ele faz até uma comparação muito inteligente da parte dele. Quando da aurora, não é? Não é assim que termina a noite e logo começa o dia. Entre terminar a noite e começar o dia existe a aurora. E ele dá esse exemplo. Não é quando acaba a normalidade, começa a loucura. Ou quando acaba a loucura, inicia-se a normalidade. Não. O psicopata ele está dentro que ele chama de zona fronteiriça. É uma zona fronteiriça
onde todos os seus outros transtornos mentais, sejam eles quais forem, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de personalidade múltipla e etc., não estão nessa zona fronteiriça. Eles têm efetivamente um transtorno mental. Mas eles perdem parcialmente a consciência. O Francisco e outros condutopatas nunca perdem a consciência. Eles sabem o que estão a fazer, é uma coisa que não se controla. A condutopatia, a pessoa nasce, cresce e morre psicopata. O que difere são os graus. O grau da psicopatia, como o grau de qualquer outra doença. Existem as crianças, por exemplo, com síndrome de Down, não é? Que nascem com várias outras patologias associadas. E aí, na condutopatia existe exatamente a mesma coisa. Né? Assim como no autismo, né? Também existem graus no autismo. Exatamente. Existem vários espectros do autismo, não é? Exato. E é isso, e exatamente isso. Na condutopatia também é a mesma coisa. Os condutopatas, existem graus de condutopatia, e o do Francisco é o mais severo. É aquele que mata, é o que comete homicídio. Né? Teve até um recluso aqui em Portugal, onde eu escrevi para ele, foi uma das cartas que eu enviei. Ele é um apenado que cometeu estupros em série, não é? Aqui nós chamamos de violações em série. Certo. Mas ele não matava, ele só violava as vítimas. Esse é um outro grau. Existem vários graus. O do Francisco é o grau mais elevado. E não tem cura, não há remédio para isso. Por isso que quando as pessoas falam em tratamento para o condutopata, seria mais na forma de segui-lo, de estar com ele de vez em quando, de escutá-lo, de ver se onde ele está inserido, na cela onde ele está, as atividades que ele faz estão condizentes com o que ele tem naquele momento, não é? Como ele está naquele momento. Mas o Francisco, por exemplo, não é preciso tomar remédio nenhum, ele não é uma pessoa agitada, né? Ele podia ser um condutopata agitado e que causasse transtorno dentro da comunidade ali onde ele está inserido, não é? Da penitenciária. Mas ele não causa, ele é uma pessoa calma. Então, às vezes, há essa confusão de que tomar um remédio diminuiria ou fosse atenuar a condutopatia dele. Não, isso não existe. Sim, sim. Bom, nós vamos fazer um intervalo, Marcelo. Você volta no próximo bloco, então. Tá bom? Gente, Poxa, então nós já voltamos. Então tá bom. Só um instante. Já voltamos. Voltamos no quarto e último bloco. Que pena. Vamos lá, gente, vamos lá, treinadinhos. Que pena. Que episódio fantástico esse do Café Delas. Então, Marcelo Correia, marido, volte a sua pergunta, por gentileza. A gente estava falando no intervalo, né, sobre a questão da infância, né? No livro até se cita um pouco da infância dele, e agora puxando para a minha área, a área do professor da sala de aula, eu queria te perguntar se você tem algum material, ou se recomenda algum material, para essa questão de já começar a reconhecer esses traços, seja na escrita, seja na fala, né? Esses traços da condutopatia, porque isso é algo que a gente vê, eu vi na faculdade, mas muito assim, en passant, certo? Muito por alto, né? Da gente prestar bem atenção naquilo que se escreve, ou como a criança fala, o adolescente fala, se comunica, para a gente já começar a ter um pouco desse reconhecimento de, olha, aquilo dali acho que a gente precisa ter um pouco mais de
de cuidado, um pouco mais de carinho, para poder descobrir se tem algo a mais, né, por trás da personalidade. Que pergunta tão linda. Obrigado. Tão pertinente. É verdade. Eu acho que tudo começa pela educação, né? Acho que tudo começa por aí, e desde pequeno. Eu acho que isso é imprescindível. E nas escolas, eu costumo falar que nas escolas existem matérias que deviam ter, como gestão financeira, mas também como as questões sobre conceitos sobre emoções, não é? E as crianças pouco sabem sobre emoções e como lidarem com elas, e pronto. Tinham que ter algumas disciplinas assim que são essenciais, né, para a nossa vida, e não só português, geografia, matemática, não é? E sim coisas que vão nos fazer diferença para a nossa vida sempre. E essa é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que, primeiro, os educadores tinham que ter, era importante que tivessem algum esclarecimento sobre isso, a sociedade em geral, principalmente os educadores. E esses sinais que o Marcelo perguntou-me agora, que eram, que podemos falar assim, opa, temos aqui algum sinal e que temos que esclarecer isso, não é? Que era importante esclarecer isso. Não só junto do corpo docente da escola, e sim também com os pais. Existem 3 sentimentos superiores, que nós chamamos na psiquiatria, que são os sentimentos superiores, que é piedade, compaixão e altruísmo. A criança, evidentemente, quando não demonstra esses sinais de compaixão pelo outro, de altruísmo, de empatia pelo outro, na verdade é empatia, não é? Porque há sempre que ter um alerta, há que fazer um sinal vermelho nos educadores, e vamos ter atenção a esta criança. Não que ela vá desenvolver alguma psicopatia, algum transtorno mental, mas alguma coisa está acontecendo aí, não é? Pode ser até a nível familiar, e que se possa resolver facilmente. Mas quando uma criança não tem sinal claros de empatia pelo próximo, assim eu falo do adulto também. Há que termos aí uma luz vermelha em que nós falamos, pronto, tem aí algum sinal e tem que ser esclarecido isso. Exato. Obrigado, excelente. Simone, eu estava comentando com a Lorena que nas cartas que ele te manda, ele tem sempre um tom assim de tentar te seduzir, tentar de certa forma, até de manipular a forma que ele fala, as coisas que ele cita. Como que você lidou com isso? A manipulação, eu já esperava isso, não é? Porque como eu tenho tive assessoria sempre do psiquiatra, era notório essa manipulação. Como eu que lidei com isso? Eu já estava preparada, eu já vim preparada para isso através dos estudos e da assessoria com o psiquiatra. Não é fácil, não é fácil, porque temos que ter isso sempre em mente, para isso não nos afetar na relação que eu construí com ele. Mas teve algum momento de tensão nessa relação, essa troca de cartas ou presencialmente? Teve. Eu acho que o momento de maior tensão foi quando eu descobri, resolvi modificar o título do livro. Isso eu ia te perguntar, Simone, porque, olha só, a terceira parte é só ele que escreve, que são as cartas transcritas. Sim. Né? Então, são várias cartas e tal. Perfeito.
Ele sendo parte do livro, também como um autor, vamos colocar assim, um coautor, ele aceitou o título, porque o título é a realidade do que ele fez no passado. Ele aceitou isso facilmente? Desde o início, eu fiz questão, eu acho que eu já mencionei isso aqui, mas eu fiz questão que ele soubesse de todo o processo. E por uma questão da minha parte, ética da minha parte, de transparência desde o início, o título do livro ia ser outro. O título do livro ia ser O Outro Lado da História. E quando eu resolvi mudar o título do livro, porque achei que fazia toda a diferença, e esse até foi uma abordagem também feita pela editora, inteligentemente feita pela editora, teria que ter o nome Maníaco do Parque, porque senão as pessoas não saberiam do que se trataria, não é? O outro lado da história podia ser muitas coisas. Era o outro lado da história, Francisco de Assis Pereira. Então foi mudado esse título para Maníaco do Parque, a Loucura Lúcida. E quando eu levei essa informação para ele, não fui bem recebida. Não fui, porque ele não queria esse título. Ele tinha concordado com o título anterior. E aí sim, eu percebi uma manipulação clara para que não fosse colocado esse título. Porque ele próprio, na conversão que ele se diz, não é? Estar convertido pelo Deus de Abraão, ele diz que ele não é mais esse Francisco, ele não é mais o maníaco do parque. Entendi. E inclusive, título... ele até quis mudar, ele quer, e até hoje nos pergunta sobre essa possibilidade. Para mim e para a advogada, ele quer mudar o nome dele, porque ele não quer ter o nome de Francisco de Assis Pereira, ele quer ter outro nome, porque ele se diz outra pessoa. Mas ele já escolheu esse nome? Não, ele não disse meu nome. Ah, entendi. Tá bom. Tá, agora o nome da terceira parte, o escolhido, foi ele que escolheu esse nome? Foi. Na verdade, o escolhido era o título que ele queria que o livro tivesse. O Escolhido. Mesmo eu apresentando para ele o outro lado da história, que seria o título do livro, ele concordou em princípio, mas depois ele perguntou-me se podia ser O Escolhido, o título do livro, que ele achava que seria o ideal. Conta aí da revelação que ele disse que teve pro nome. Ele disse que teve. Em princípio, ele concordou com o outro lado da história. Mas quando ele me disse isso, se o título podia ser modificado, ele disse que durante aquela semana ele jejuou e ele teve ele faz muitas vigílias, e ele disse que Deus falou com ele que o título teria que ser outro. Então, o título seria O Escolhido, que não é por ele deixou-me muito claro que não era por ele, mas era por uma manifestação divina. Uma revelação, né? Uma revelação, exatamente. É isso mesmo, Marcelo. Uma revelação que foi dada a ele. Sim. É isso. Sim. Impressionante. A questão mística é muito forte mesmo, né? Nossa. E como que você conseguiu, então, manter o título? Teve muita discordância? Como que você conseguiu fazer isso? Teve discordância da parte dele, sim. Ele tentou, das formas dele, diante da manipulação dele, para que eu fizesse um título que ele queria, não é? Muitas manipulações nessa visita. Foi uma visita para falar só disso, do título do livro. Ele disse-me que eu era uma pessoa inteligente,
Eu disse para ele que não trabalhava sozinha, trabalhava também com outras pessoas e que neste mundo aqui nós não fazíamos nada, não é? De forma individual. E que eu trabalhava com outras pessoas e com a editora, e que ele falou que eu teria inteligências, já que ele não quis falar com ninguém, ele só falava comigo, eu fui escolhida por ele para falar com ele. Eu fui a escolhida. Então, que eu devia, entre aspas, esse favor a ele, que o livro não tivesse esse nome, Maníaco do Parque, porque ele não se titula Maníaco do Parque. Simone, nesse momento de embate, vamos colocar assim, que aconteceu, você, durante todo esse processo, você demonstrou estar sempre muito bem posicionada, equilibrada. Isso te trouxe uma desestabilização? Você se sentiu pressionada, se sentiu em algum momento na posição até empática com as vítimas dele? Diante disso, diante dessa visita em específica, onde nós falamos na mudança do título, eu sempre conduzi muito bem as visitas e fui preparada para isso, não é? Através de literatura e através do Dr. Dmitry, psiquiatra. Foi a primeira vez que eu senti-me completamente desestabilizada. Mas não demonstrei a minha expressão, o meu tom de voz era a mesma, mas eu sou humana. Eu saí de lá completamente estremecida, desestabilizada. E por sorte, tinha assessoria com psiquiatra logo no outro dia. Isso foi no domingo, na segunda eu tinha assessoria com psiquiatra e foi o melhor que pôde me acontecer. Porque eu nunca pensei que isso pudesse, porque as minhas intervenções com ele eram sempre cordiais, eram sempre... Mas porque até então eu não tinha ido contra alguma ideia ou contra algum pensamento, ideia que ele tivesse. Foi a primeira vez. E aí sim eu vi o Francisco. E aí sim eu pude ter Travou? Travou só o dela, né? Travou só dela. Vai voltar. Ela deve voltar agora. Bem, parece que é só o dela mesmo. Será que o celular dela acabou a bateria? Ou conexão, né? Sim, foi a conexão falhou. A conexão. Mas até é óbvio que como ser humano e como estudiosa, eu sempre coloquei-me no lugar das vítimas, mas nessa precisa visita, nesse preciso momento, eu me deparei de como seria complicado e aterrorizante estar com Francisco diante do olhar que ele me lançou e diante da expressão facial dele para comigo. Nossa, imagino. Senti receio, senti-me amedrontada, senti-me desestabilizada. E essa foi a conversa que eu tive com o Dr. Dmitry. Sim. Sim, ainda bem que você teve esse suporte, né, de bastidores, né? Sem dúvida. Tive pessoas que seguraram a minha mão, sim, que me ajudaram. Perfeito. Entendi, Simone. Tudo isso é bem complexo, né, o que você viveu. Eu não sei se eu teria essa calma, essa elegância e esse profissionalismo, né? Principalmente nós mulheres que já sofremos algum tipo de abuso aí no passado.
Sempre. Então, querendo ou não, isso é uma ameaça, né? O olhar, o gesto, ele fala muito sobre o que a gente sente, pensa e o que a gente não quer comunicar, às vezes vai aparecer, né, na linguagem não verbal, na comunicação gestual, né? Te entendo perfeitamente. É isso. Marcelo, você tem mais alguma pergunta sobre essa parte? Na verdade, são muitas, né? Se a gente tiver... Não, é o Marcelo Correia. Espera aí, Ranier. Aí, Correia... Sim, Espera aí, Ranier, que você vai falar também. Não, acho que da minha parte, assim, se for perguntar, eu pergunto um monte de coisa, gente. Exatamente. Eu estou super curioso com a questão, principalmente da escrita dele, porque tem coisa que ele cita muito verso bíblico. E eu frequentei a igreja 30 anos, e tem coisa que ele coloca ali que ele troca a palavra. Por exemplo, ao invés de alcançar a misericórdia, ele coloca outra coisa totalmente contrária. Lembra, amor, que eu citei contigo? Lembro, vou olhar aqui. Eu só não lembro a palavra, mas ele troca várias palavras. Então eu falei, gente, tem alguma coisa latente aqui na escrita dele mesmo. Correia. E olha que ele está citando Bíblia, né? Correia, a Bíblia para ele é vista como para todos nós, cada um tem a sua interpretação, não é, daquilo que lê da Bíblia. E ele houve uma carta muito particular em que ele disse-me que eu poderia fazer o favor de mandar à mãe. Eu não li a carta porque eu tinha perguntas na cabeça e respostas para colocar na volta, e eu levei essa carta, isso é só uma curiosidade que eu nunca contei. Certo. Mas eu levei a carta, eu fui uma visita com ele domingo, segunda-feira eu já tinha assessoria com psiquiatra, e não tinha aberto a carta, porque na volta dessa viagem, eu tinha que ir dizendo à minha família, olha, eu estou bem durante a viagem, eu tinha que dizer à família dele, porque eu era intermediária entre ele e a família. Olha, visitei o Francisco, levei o recado de vocês, está tudo bem, está assim, está assado. Então, eram muitas preocupações ali quando eu saía. Mas houve uma carta... Simone, sim. Desculpa a interrupção. Tem uma parte aqui da carta que Marcelo está falando, que ele troca as palavras. Ele vem e escreve aqui, ó, na página 71. Gente, vocês têm que comprar o livro, tá? Vou ler aqui, aproveita. Vamos lá. Ele vem falando aqui, ó, não vim parar aqui à toa. Já disse a essa unidade prisional que eu não estou aqui à toa, e porque também as escrituras sagradas me dão essas convicções. Não é o lugar ou local que faz diferenças. Regras, normas, leis, seja a imposição que for dada por criaturas humanas, todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São regras e ensinamentos que as pessoas inventam, que não têm nenhum valor para impedir as orações que levam à imoralidade. Quando ele escreve imoralidade, o que você falou, amor? Fala aí pra gente. Deveria ser imortalidade. Ele colocou imoralidade. Aí eu fui no original, na carta mesmo, eu falei, gente, ele escreveu realmente imoralidade. Sabe? Fala a questão do sêmen consagrado dele, ele fala outras coisas assim, logo depois de versos bíblicos. Eu falei, gente, isso é muito, muito, muito latente, sabe? É uma coisa que é uma pulsão forte dele, essa questão sexual. Aí, se me permite um complemento, Marcelo, até já em forma de pergunta para Simone, que uma frase sua do livro, sei da periculosidade dele e o vejo como um ser humano muito doente e que não pode estar novamente em sociedade. Em 2028 completam-se 30 anos e o sistema jurídico, né, brasileiro não tem a prisão perpétua. Depois de 30 anos é liberado. Você já se manifestou claramente que discorda de que ele volte a ser socializado, né?
Sim, discordo. Mas para que eu não perca o fio à meada, como se diz aqui, eu vou responder ao Correia. A carta dele, inclusive essa carta onde ele diz que o sêmen dele é um sêmen, como é que ele diz que o sêmen foi, o sêmen dele foi... Está reservado. Está reservado, está quase que se fosse espiritualizado. Se tivesse uma consagração. É uma consagração Página ao Espírito 84. Santo. É isso mesmo. Essa carta era uma carta para a mãe, em que eu não li, e ele disse-me, pode colocar no correio, mas pode ler a carta antes. Mas ele disse isso várias vezes, que eu podia ler a carta antes. Sem envelope. Eu podia ler a carta antes. Eu podia ler a carta antes e devia que não havia nenhum problema. Com essa mesma carta, eu cheguei ao psiquiatra na segunda-feira. E o psiquiatra, eu não tinha lido a carta. E o psiquiatra disse-me claramente, essa carta não é para a mãe. Essa carta é para você, Simone. Com certeza. Essa carta é para você. E toda carta, é o que o Dr. Dmitry Grado sempre disse, ele se intitula o próprio Deus. Senti isso isso diz também. muito. Isso diz muito da personalidade dele. Isso diz muito da condutopatia dele. Ele se intitula Deus. E quando o Dr. Dmitry disse para mim, olha, Simone, essa carta não é para mãe. Você pode até mandar para mãe, mas não é para mãe, é para você. Aliás, ele toca até no nome da sua filha. Lembra, amor, que eu te falei? É da Amanda? Isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, ele toca no nome da sua filha. Isso não é para mãe. E eu tirei a foto, mandei para a mãe pelo WhatsApp, porque eu cumpri, e perguntei para ele, eu posso tirar uma foto e mandar para sua mãe? E ele disse, pode, inclusive essa carta eu quero que esteja no livro. E aí ficou claro para mim que essa carta era para mim, era para o livro. Porque falava dele como um ser especial, poderoso, como um Deus. Com uma missão, né? Tinha uma missão a cumprir no mundo. Isso aí ele falou várias vezes, essa questão de várias. De ter uma missão a cumprir para chegar naquele ponto. Eu falei, gente do céu. Se solta esse cara, vai continuar a missão dele? Excelente. Bom, agora o Ranier vai fazer a pergunta novamente. Senão nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Queria. O Ranier vai fazer. Inclusive, Simone, nós vamos até delas depois. Tá bem. Agora é o Ranier na pergunta dele. Isso. Na realidade, você... Pode falar, Ranier. Sim, obrigado, Lorena. O Marcelo acabou de justamente discorrer sobre isso. O sistema jurídico brasileiro não prevê a prisão perpétua. Em 2028, daqui a praticamente 3 anos, em agosto de 2028, ele, teoricamente, ele seria libertado. Você já manifestou claramente sua posição contrária a isso, justamente porque ele entende ter essa missão, conforme o Marcelo falou. Você ratifica isso que eu estou falando, é isso mesmo, a interpretação está correta, né? Ele entende, inclusive, que se ele estiver fora, ele está completamente mudado, porque ele está, para ele, na visão dele, ele está convertido. A minha opinião é bastante clara e notória em relação a isso. Se ele, como eu disse anteriormente, ele nasceu, cresceu e morrerá como psicopata. Se ele for solto, ele vai voltar a cometer os mesmos crimes. E ainda mais, ele está ali encarcerado durante décadas.
ele vai encontrar um outro mundo. E posso até aqui dizer, em primeira mão para vocês, que uma das perguntas dele para mim foi: Simone, se eu sair daqui, o que você faz comigo? E Meu Deus. Pensei durante alguns minutos e na resposta mais adequada àquela situação diante dele, não é? Em parlatório, e disse: Francisco, o mundo, desde que você foi preso até hoje, modificou muito. Aí você está muito adaptado, não é? À realidade daí. Se você sair, você vai precisar de suporte, porque o mundo está completamente mudado. Você vai ficar diante de situações em que você vai encontrar frustração, vai ter que trabalhar como qualquer outra pessoa, e você vai precisar de ser acompanhado. Foi essa a minha resposta, eu achei que foi a resposta mais adaptada àquela pergunta e àquele momento em especial. Com certeza, uma ótima resposta. Arrasou Paris e cidades adjacentes. Obrigada, Lorena. Eu não sei se eu teria essa elegância e lucidez para responder nesse formato. Marcelo me conhece. Porque a pergunta teve uma intenção, inclusive eu já vou falar aqui o que eu gostaria de falar aqui para o pessoal que está assistindo. Gente, a Simone criou todo o projeto em final de 2021, e por aí ele foi andando até ela conseguir chegar, né, em parlatório, encontrá-lo, receber as cartas. O livro foi lançado agora em 2024. Então, ela não tem nenhuma relação de conteúdo com o filme que está sendo lançado agora no Brasil, bem como a série do Maníaco do Parque, que já foi lançada agora em novembro, já está disponível. Mas, por que a gente fala isso aqui que é importante? Os conteúdos que vocês vão assistir na série e no filme, eles não dizem respeito ao que está aqui, que é o trabalho científico da Simone, e não há nenhuma autorização dela para que esse trabalho esteja lá. Isso é importante evidenciar aqui no processo de comunicação, que é uma das áreas que eu atuo também, né, como marketóloga e comunicóloga, porque eu já tive alguns comentários de pessoas externas a essa gravação aqui, achando que a Simone, que é uma fonoaudióloga, seria a psiquiatra que está sendo mostrada aí dentro dos links aí que antecipam o lançamento da série. Então, meus queridos, o livro é um trabalho científico feito com acompanhamento de psiquiatra, junto com a Simone, que é uma pessoa da área da saúde, da fonoaudiologia, em Portugal, há mais de 20 anos, certo? Junto com a advogada dela, com toda a liberação do sistema prisional, tudo que ela teve que fazer para ter acesso e criar essa obra, que é uma obra de estudo de cunho científico. Não é uma obra que vai estar dentro dessas peças publicitárias, que eu, inclusive, sou cinéfila, Marcelo Corrêa também é um cinéfilo. Não, não é. Então, é totalmente à parte, tá? Isso que a gente queria colocar aqui. Bom, eu fiz um corte em alguém aqui, que eu não me lembro mais quem foi. Acho que foi na Simone, né, Simone? Você ia falar alguma coisa? Não, eu penso que não. Eu acho que eu consegui concluir meu raciocínio. Tá, joia. Marcelo Corrêa, mais algum comentário que a gente já vai finalizando agora? Acho que é a vez do Ranieri tem uma pergunta para fazer também. Ranieri. Vai lá, Ranieri. Na verdade, também não. Eu também já concluí as perguntas. Na realidade, dentro desse nosso podcast de agora, porque as perguntas são dezenas, esse assunto é de uma riqueza muito grande, mas por agora é isso. Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar nossos contatos, tá bom? Essa gravação ela vai ser primeiro exposta no Instagram, depois YouTube e Spotify também. Nós teremos também o áudio
dessa entrevista, viu, Simone? Também no Spotify. Sim. Não só o videocast no YouTube, tá bom? Porque nós temos podcast e videocast, né? E o Instagram também. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar Simone passar os contatos que ela quer passar aí para vocês, que vocês podem entrar, perfis, viu, Simone? Fica à vontade, pode falar. Também. Olha, podem entrar em contato comigo através da editora Del Rey, que tem sido impecável. Eu contratei um serviço inicialmente e terminei com amigos que ficam e que irão ficar para sempre, porque são pessoas solícitas, são pessoas disponíveis, e foi a editora que acreditou. É importantíssimo eu falar isso, porque eu acho que eu nunca falei isso, e até seria ingratidão da minha parte, porque gratidão não expressa é ingratidão, e é importante eu falar sobre isso. A editora eu entrei em contato com várias, e eu posso dizer que foi a única que acreditou de imediato no meu trabalho, assim como a doutora Caroline Landim, advogada, e assim como o doutor Dimitri Guirado também. E eu sou eternamente grata a essas pessoas, porque foram as pessoas que me deram suporte, que me deram colo, não é? Que falaram, olha, vem aqui, eu seguro-te e pode continuar o teu processo, que eu dou-te suporte. E eu sou e serei eternamente grata a essas pessoas. Então, é através da editora Del Rey, pode ser através do meu e-mail também, que é o dra@gmail.pt, aliás, .com, desculpa, DRA Simone Bravo @gmail.com. Assim. Joia. DRA de doutora, não é isso? Perfeito. É um e-mail que eu tenho desde o início e é o que eu mantenho. Você tem um Instagram, Simone, que você gostaria de informar? O meu Instagram, ele não é aberto. Meu Instagram, ele não é aberto, ele é um Instagram privado, mas podem também solicitar e eu mandarei respostas, e eu também me comunico por lá também, que é o Si Lopes Bravo, é esse meu Instagram. Fácil, super fácil. Obrigada. Marcelo? Sim. Correia? Tá bom. O meu Instagram e Facebook são Marcelo Correia, sem o I, Lima, e meu e-mail é marcelocorreialima@gmail.com. Tá bom? Podem comunicar pelos dois. Ranier? Meu Instagram é Marcelo_Ranier, e eu também estou presente no YouTube, né, com o meu trabalho de comunicação, no @estúdio, com S mudo, sem o E na frente, Estúdio R, de Ranier, Sessions, @Estúdio R Sessions, no YouTube. Ok. Bom, para a gente, vocês vão nos encontrar no @Café Delas Oficial, no Instagram, aqui no YouTube, Café Delas, café com acento, delas com apóstrofo. No Spotify, café com acento, delas com apóstrofo. Não se esquecendo que o Café Delas, o delas, são as pessoas empreendedoras de todos os gêneros. Quando começou tudo, fomos eu e a Alice, né, que começamos, e aí nós aprimoramos e ampliamos aí para todos os gêneros, tá? E também eu gostaria de passar aqui o nosso perfil comercial, meu e do Marcelo Correia, o @Reine-se, de reinar a si mesmo, com humildade e força, Reine-se_oficial, ok? Bom, agradeço a todos a participação. Muito, muito obrigada, Simone, pela entrega, por tudo que você trouxe aqui para a gente. Hoje foi mais um dia de conhecimento para todos nós, tenho certeza, porque aqui nós dividimos conhecimento e valorizar também esse trabalho que você fez com tanta dedicação e amor. Parabéns. Marcelo Correia, muito obrigada. Esse é meu maridão, gente, que eu coloco sempre assim nas coisas para fazer do nada, sem informar, sem nada. E Marcelo Ranier, meu grande novo amigo, sempre totalmente apto, um radialista fantástico, músico, comunicólogo também. Muito obrigada a todos.
Então, um beijo para todo mundo. Peraí, tem que agradecer a Mia também. A Mia também participou. Ah, é verdade! É verdade. Minha querida. Minha querida. Eu vi tudo quietinho, eu tenho certeza disso. Olha, então, mas eu também tenho que agradecer rapidamente sim. por esse podcast que foi especial. Foi especial porque eu senti-me abraçada. Obrigada. Muito obrigada. Oh, nós que agradecemos. Nós que agradecemos Obrigada. sua entrega, Simone. Você merece, viu, querida? Obrigada. Então, gente, até o próximo. Café dela. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.